A seleção dessa semana começa com um filme que faz tempo que a gente quer assistir, do Steven Soderbergh, um diretor aí de Traffic, foi um grande vencedor do Oscar há alguns anos e desde então a gente acompanha o cinema dele. Ele é muito interessante na forma como ele constrói as histórias, como ele monta as tramas, sempre tem um segundo sentido, alguma coisa na entrelinha e não é diferente dessa nova estreia. Se chama Terapia de Risco, em inglês o nome do filme é Side Effects, né? Seriam os efeitos colaterais. E o nome, tanto em português quanto em inglês, tem tudo a ver, porque é a história de uma paciente, de uma garota, a Emily, que é vivida pela Rooney Mara, e ela vive uma garota que trabalha numa empresa em Nova York e cujo marido está preso. Ele trabalhava no mercado financeiro, foi preso por fraudes e finalmente ele sai. Quando ele sai, a gente acha que tudo vai começar a acontecer de uma forma legal na vida dela de novo, ela entra em depressão. Ela começa a ter uma depressão profunda, vai procurar um doutor, o Jonathan Banks, vivido por ninguém menos que o Jude Law, para ajudá-la. Só que não adianta, nenhum dos remédios que ele receita ajudam, ela piora e acaba matando o marido, numa reação meio psicótica, como efeito colateral do remédio que ela está tomando, que é uma nova droga aí, lançada por um grande laboratório. E é nesse sentido que o filme faz jus ao nome e também revela aí essas entrelinhas que o Soderbergh gosta de mostrar. Por quê? Porque aí ele vai procurar a antiga médica dela, a antiga psiquiatra, vivida pela Catherine Zeta-Jones, e ele acha que está sendo bem orientado por ela, está sendo ajudado, tenta se livrar, porque é ele que acaba sendo acusado, o médico, de responsabilidade. Aliás, isso existe, existem casos reais, né? O Soderbergh e o roteirista se basearam em histórias reais. Só que aí quando a gente acha que vai tratar desse assunto, o filme vira um thriller. E aí a gente descobre que os planos são outros, que as razões do crime são outras. De qualquer forma, é um belo filme, estreou no Festival de Berlim. O Soderbergh, aliás, disse que desistiu de fazer cinema, que esse foi o último filme dele, que agora ele só dirige para TV. Ele está em Cannes com um projeto que ele fez para TV, aliás, editado para o formato cinema. Festival de Cannes essa semana, vamos ver o que sai. O segundo destaque vai para um filme brasileiro. Brasileiro e comédia, claro, porque a gente já está com uma tradição que toda semana estreia uma comédia brasileira no cinema. Dessa vez é Giovanni Improta, vivido aí o personagem pelo Zé Vilker, o ator, que também dirige o filme. Para quem não se lembra, esse era o personagem do Zé Vilker na novela Senhora do Destino, que ele desenvolveu, leva agora para as telonas e faz uma comédia muito típica brasileira, ao mesmo tempo com um humor muito particular. A história do Giovanni, ele é um bicheiro, claro, bicheiro carioca, dono de uma escola de samba, e o seu desafio é que ele quer entrar para a sociedade, quer fazer parte de um clube de bons homens, homens de respeito, quer sair nos jornais, ele se preocupa com a sua reputação, ele não quer ser um cara do mal, aliás, ele não é, ele tem uma ética muito particular, é muito engraçado ver como é que o Giovanni leva a vida, mas ao mesmo tempo ele não é um cara do mal. E aí no meio desse percurso aí ele tem que lidar com algumas traições, trapalhadas, com os problemas com a mulher vivida pela Andréa Beltrão, que está ótima no papel. É uma comédia muito particular, passou agora no Festival do Recife, chega às telas de cinema e mostra aí o vigor da nossa comédia, que tem muitos gêneros dentro desse gênero. Acho que o mais interessante é essa variedade. Giovanni Improta. Fenomenal. Terceiro destaque vai para um filme que tem tudo a ver com o universo dos quadrinhos, de Tim Burton, até mesmo de Batman. Não diretamente, mas eu acho que as coincidências não são muito coincidências, hein? O Homem que Ri é baseado no romance do Victor Hugo. Aliás, Victor Hugo é muito interessante como ele foi um autor que explorou muito bem essa questão do que é sublime e do que é sombrio, né, na alma humana, a comédia humana, como ele falava. Autor de Quasimodo, né, essa Corcunda de Notre Dame, que ele escreveu alguns anos antes, e depois Um Homem que Ri, conta a história do Gwynplaine, um garoto, filho de um nobre, que é sequestrado por ciganos e ele tem o rosto marcado. O rosto dele é marcado como um sorriso, parece que ele está sempre rindo. Qualquer semelhança aí com o personagem Coringa de Batman não é mera coincidência, eu acho, cá entre nós.
O que acontece é que essa história é muito símbolo de uma época e ao mesmo tempo essa comédia humana, esse universo de drama e um pouco de situações cômicas também. O Gwynplaine acaba chamando a atenção da nobreza local, vai parar na corte, se esquece um pouco desse passado tão humilde e é disso que o filme fala, de um jeito meio bizarro. Ele fala muito das relações humanas, da nobreza, da pobreza. O Victor Hugo fazia isso de uma forma incrível. O diretor, o Améry, tenta ser muito fiel ao livro, talvez não devesse tanto, porque acontecem coisas demais em pouco tempo. Mas mesmo assim é um filme interessante, francês, uma produção francesa muito caprichada. A luz aí lembra muito os filmes do Tim Burton. Vale a pena, O Homem que... n'est qu'une longue perte de ce qu'on aime.